Olá, queridas irmãs, queridos irmãos. Alimento para a alma. Nós estamos encontrando todas as semanas, riquíssimo. No livro Nosso Lar, uma dessas obras marcantes de todas as épocas. É considerado o best-seller, o primeiro espírita, porque fez aquilo que até então ninguém tinha feito. Revelou, desvelou, tirou o véu, levantou tudo aquilo que antes as pessoas não sabiam como interpretar, referentes àquilo que acontece no plano espiritual. Tanto que o subtítulo do livro Nosso Lar é uma sequência de livros que começam em Nosso Lar, é exatamente este: a vida no mundo espiritual. Nós estamos vivendo e achamos que essa é a minha vida. Não, isso aqui é um pedaço da nossa vida, é um pedaço encarnado. Nós somos espíritos, nós não somos carne. Portanto, vai chegar o período em que o pedaço encarnado desaparece. Porque esse trecho em que nós estamos vivendo, vestindo o uniforme terreno, que é o corpo de carne, chega um momento em que você não precisa mais do uniforme. O uniforme te expulsa da escola. Você não tem mais o uniforme e não pode mais ir na escola. Pelo menos como antes. E aí volta para o mundo espiritual. E quando você volta para o mundo espiritual, você descobre que poderia ter estudado mais, poderia ter ido à escola mais vezes, poderia ter feito lições que seriam úteis agora. Eu tenho uma pessoa conhecida que diz assim: quando minha neta nasceu, eu falava com ela em inglês. Essa pessoa é professora de inglês. Eu falava com ela em inglês. E ela odiava. E eu tentava ensinar inglês para ela, e ela odiava. Um dia eu a pus, já mais jovenzinha, com seus 8, 9 anos, para ensinar inglês. Ela chorava, que ela não gostava, que ela não queria. Então eu desisti. Falei para ela: olha, então eu não vou mais te ensinar. Você vai aprender quando você quiser. E essa pessoa cresceu. Hoje está com mais de 25 anos. E hoje ela fala assim: ai, se eu tivesse aprendido inglês com a professora em casa, eu teria hoje muito mais facilidades no meu trabalho. Quando a gente não vai para a escola ou vai de forma errada, nós perdemos chances. E quando vamos precisar, nós vamos lamentar não termos aprendido, vivido quando era possível. E isto é que nós estamos mostrando a você como André Luiz nos ensina. Ao tratar do livro Nosso Lar, ele está nos alertando. E o capítulo de hoje vai ser muito rico, é o capítulo 5. Neste capítulo, André Luiz é atendido por um enfermeiro, que na verdade é visitador dos serviços de enfermagem, Lísias. Lísias se apresenta, Lísias vai fazer curativos. André Luiz tem o perispírito, o corpo que ele tem agora se chama perispírito, não é mais carne. Mas ele representa de forma muito mais intensa as preocupações da mente. André Luiz não sabe se conduzir mentalmente ainda. Não sabia quando estava na Terra. Nem nós, muitas vezes, dominamos a capacidade de pensar. André Luiz está lá agora com o seu perispírito afetado por aquilo que estava doente e que produziu a doença depois no corpo de carne. Porque as doenças começam na alma. E elas migram, elas são atraídas pela densidade mais intensa da matéria. E elas começam a destruir células no corpo físico. Por isso que o corpo adoece. Então, o instrutor, que foi o médico, explicou para ele que ele foi suicida no capítulo 4. Lísias agora é o enfermeiro que vai ajudá-lo a trabalhar as lesões do seu perispírito. Estas lesões estão nele. Você vai entender isso no capítulo 5. André Luiz está abatido porque ele ficou sabendo agora que ele havia se matado. Mas André escuta de Lísias a explicação. Não fique assim não. Você aqui, André, neste prédio onde nós estamos, que é um dos menores deste parque hospitalar, existem mais de 1000 enfermos isolados em tratamento aqui. Só eu, diz Lísias para ele, eu sou incumbido de atender com você 80 pacientes. 80. Todo dia. E destes 80, 56 chegaram aqui
do mesmo jeito que você. 56 também são qualificados de suicidas, dos que eu estou atendendo. Você já imaginou isso, querida irmã, querido irmão? E Lísias vai explicar para ele, fazendo curativos no seu estado vibratório, vai explicar para ele coisas muito importantes que nós também saibamos sobre como mudar a nossa forma de ser para que não sejamos vítimas de nós mesmos. Não do ladrão, não do bandido, não do governo, não de doenças, não de micróbios, mas vítimas de nossa imprevidência, de nosso raciocínio desconcertado, de nosso pensamento, de nosso sentimento desregrados. Por isso este capítulo continua a explicação dos motivos de André Luiz estar daquele jeito. E vai dar a André Luiz uma sensação de aconchego, porque o instrutor é generoso. O médico que foi o que falou as verdades foi franco, mas Lísias é amigo, Lísias é companheiro, Lísias é carinhoso, Lísias é aquele que estimula o doente, como são os enfermeiros por natureza dedicados. Então o capítulo é muito interessante, você não pode deixar de acompanhá-lo. Nós temos esses capítulos todos no nosso site Mensagem Fraternal, mas aqui no programa Alimento para a Alma, vamos tratar individualmente para que você acompanhe no livro Nosso Lar tudo de rico que ele tem para nos oferecer em cada uma das suas etapas, ok? Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. Na semana que vem nós vamos para o capítulo 6º, quando André Luiz vai sofrer também um susto nas palavras de Clarencio. E você também, tanto quanto eu senti a respeito de como nós devemos nos conduzir. Mas isso é assunto para a semana que vem. Hoje, vamos lá, o capítulo 5º do livro Nosso Lar. Muito obrigado pela sua audiência, pelos seus e-mails, pelas suas palavras generosas. E muita paz. Olá, queridas irmãs, queridos amigos. O programa O Espírito da Letra começa agora com mais um capítulo do livro Nosso Lar para você. Você se lembra desta cena que você está vendo quando André Luiz, no capítulo anterior, foi visitado pelo médico Henrique de Luna, que conversou com ele e explicou o porquê ele foi considerado suicida. Os abusos, os desajustes que nós chamamos de desajustes sociais, normais, que todo mundo faz, mas que custaram a André Luiz um árduo processo de recuperação e também esta necessidade de amadurecer para compreender as responsabilidades que pesam sobre todos nós e sobre ele, estavam pesando agora, vendo o resultado, o efeito dos seus atos, quando estava encarnado. No programa de hoje, nós estaremos iniciando o capítulo seguinte. No capítulo seguinte, André Luiz recebe a visita de Lísias. Lísias se apresenta no quarto para tratar de André. Ao chegar, ele pergunta: você é o tutelado de Clarencio? André sorri e ele se apresenta: eu sou Lísias, vim aqui para cuidar de você porque eu sou assistente de Henrique de Luna, um médico que estivera no dia anterior ali com André. Lísias vai ter uma conversa enquanto cuida das condições gerais de André Luiz no leito hospitalar, explicando para André algumas coisas muito importantes e que são revelações para nós também. Você verá, por exemplo, que ele diz a André, quando André lhe pergunta: você é enfermeiro? Ele diz: não, eu sou visitador dos serviços de saúde. Visitador? E o que faz o visitador? Ele é mais do que enfermeiro. Porque Lísias comenta que além da enfermagem,
ele tem tarefas para averiguar as necessidades do enfermo e tomar providências para resolver essas necessidades. Não é só ministrar medicação de hora, ver as condições da higiene física, observar os sinais vitais, cuidar destes cuidados imediatos. Não. Lísias conta a André Luiz, enquanto ele vai fazendo a asepsia, vai adotando os cuidados da enfermagem, como você vê nestas imagens, ali sentado na cama com o seu instrumental, mas instrumental, André, instrumental. Lísias vai falando com André Luiz muitas coisas interessantes. Quando ele examina a região do baixo ventre, porque o mundo espiritual já nos revela essa realidade. O corpo de carne ficou na terra, mas nós temos um outro corpo, que continuando a viver, tem também estas estruturas, como órgãos, como pele, como membros. Você pensava que antes era uma fumaça, não é? Um lençol flutuando para lá e para cá. Mas você, do lado de lá, também tem uma estrutura, um corpo. Aliás, é fácil você pensar nisso. Todas as vezes que você dorme, quando você sai do corpo e sonha com outras pessoas, você não sonha com fantasmas, não sonha com lençóis flutuantes, fumacinhas. Você sonha com pessoas que estão com seus corpos adormecidos também. E que ao saírem do corpo, encontram-se com você e você as identifica. Você tem braços, você fala, você vê a pessoa conversando com você. Então, esta primeira realidade já nos ajuda a entender que há uma continuidade natural. E ainda que o primeiro corpo de carne tenha morrido, agora você tem, como André Luiz também, o corpo chamado de perispírito. Este é o responsável pela estruturação da matéria, desde antes do início da vida física e depois que a vida física termina, ele continua existindo. Então, esta realidade estava precisando de tratamento, porque André a havia defraudado com os excessos. Não era só o corpo físico que havia recebido a carga da enfermidade, a doença, o câncer, que havia obstruído o intestino. Não, esta enfermidade estava radicada nos tecidos da alma. André Luiz descobre isso nesse momento. Lísias vai falando com ele, enquanto vai tratando, e diz: você sabe, olhando o seu intestino, como é que você veio parar aqui? Aí o André fala: eu sei, o médico veio ontem e falou. E parece, quando ele se lembra que ele foi identificado como suicida, ele fica meio triste. Aí o Lísias disse para ele: não fique triste não. Eu trato aqui, além de você, de outros 79 pacientes. São 80 pacientes que estão sob meus cuidados, todos os dias. E destes 80, 57 chegaram da terra na mesma condição que você. Já pensaram? 71% dos pacientes que Lísias cuidava, dos 80, 57, tinham chegado da terra na condição de desperdiçarem o tempo matando-se por antecipação. Aquela dosezinha extra não faz mal. Aquele cigarrinho que vai te dar o prazer não faz mal. Todo mundo fuma, todo mundo bebe, todo mundo abusa. Então, todo mundo que faz isso acaba do lado de lá nas condições iguais ou piores do que a de André Luiz. E aí André Luiz, na conversa que vai ter com Lísias no próximo bloco, quando nós estaremos na nossa sala de leitura lendo, você vai ver quantas coisas interessantes ele aprende. Achou o seu nosso lar? Olha ele aqui. Esta obra magnífica de André Luiz. Nós estaremos agora na nossa sala de leitura, tratando
de esmiuçar um pouco o conteúdo deste capítulo. Recebendo assistência é o título dele. Quando André Luiz está conversando, ele ouve o Lísias dizer a ele: olha, na turma de 80 enfermos a que devo assistência diária, hein? 57 se encontram nas suas condições. Esta é uma realidade muito importante para que você não se esqueça. Um enfermeiro, um visitador dos serviços de saúde ali, estava cuidando todo dia de 80 pacientes. Visitava, conversava, trocava ideias. Já imaginaram o que significa isto? 80 pacientes. Agora, ele ainda revela uma coisa mais intrigante ao André Luiz. Ele diz assim: e talvez, André, você ignore, acompanhe no texto, que existem por aqui os mutilados. Já pensou nisso? Sabe que o homem imprevidente que gastou os olhos no mal, aqui comparece, aqui chega de órbitas vazias, sem os olhos? Que o malfeitor, interessado em utilizar o dom da locomoção fácil nos atos criminosos, experimenta a desolação da paralisia, quando não é recolhido absolutamente sem pernas. Que os pobres obsidiados nas aberrações, nas defraudações, nos excessos, nos desequilíbrios sexuais, costumam chegar em extrema loucura? Esta já é uma importante revelação que Lísias está fazendo. Todas as nossas atitudes na vida repercutem neste corpo espiritual. Você não perderá a perna caso se locomova para cometer um crime. Se você tem os olhos voltados para coisas más, você não perderá a vista física. Mas pela má utilização destes órgãos, você os vai tolhendo. Aquilo que era um benefício divino, mal utilizado, se transforma agora em um problema, porque você não honrou a condição de administrador dos bens de Deus. Naturalmente que se veja privado destes bens, por ter sido um mau administrador. É o que Lísias está revelando. Porque nossas atitudes de agora estarão dando o tom de como nós vamos estar do lado de lá. Mas continue a observar o que Lísias está falando para André. Um pouquinho mais adiante. Vamos lá. Nosso lar não é uma instância de espíritos vitoriosos, propriamente ditos, se nós dermos ao termo a sua razoável acepção. Nós somos felizes porque temos trabalho, e a alegria habita cada recanto da colônia, porque o Senhor não nos retirou o pão abençoado do serviço. André quer saber mais informações. Esta então não é uma região, um departamento celestial dos eleitos? Pergunta ele. E Lísias diz: recordemos o antigo ensinamento que se refere a muitos chamados e poucos escolhidos na terra. E olhando assim para o horizonte, Lísias continua: as religiões no planeta chamam as criaturas ao banquete celestial. Em sã consciência, ninguém que se tenha aproximado um dia da noção de Deus pode alegar ignorância nesse particular. Incontável é o número dos chamados, meu amigo. Mas onde estão os que atendem ao chamado? Com raras exceções, a massa humana prefere correr a outros gêneros de convites, aceitar outro tipo de farra. Gasta-se a possibilidade nos desvios do bem,
Agrava-se o capricho de cada um. Elimina-se o corpo físico a golpes de irreflexão. Resultado: milhares de criaturas retiram-se diariamente da esfera da carne em doloroso estado de incompreensão. Multidões sem conto, sem medida, sem tamanho. Erram, caminham, estão aí perambulando em todas as direções, nos círculos imediatos à crosta planetária, constituídas de loucos, doentes e ignorantes. Era exatamente o que André Luiz estava vivendo naqueles anos em que esteve naquela região. Ele estava naquela região porque ele havia vivido na terra, dando vazão a seus instintos, sem ser mal, mas aquilo que todo mundo faz, sem esforçar-se. Todos somos chamados, diz Lísias, eu, você, todas as pessoas que conhecem um pouco da palavra divina, em qualquer religião, ou mesmo fora da religião, são chamados a serem pessoas que trabalhem no bem. Mas quantos aceitam o chamado? Não é para você ir na igreja, não. É para você perdoar o vizinho. Não é para você dar o dízimo, fazer a contribuição mensal para a sua igreja. Não, é para você pegar um pouco do seu prato de comida, do alimento que está na sua mesa e compartilhar com alguém que bate à sua porta. Tantas pessoas assinam cheques e batem a porta na cara da pessoa. Assinam cheques na igreja, assinam cheques para fugir de Satanás, assinam cheques para comprar um pedaço do céu, entregando ao pastor, ao padre, ao representante da sua crença, mas são indiferentes para os aflitos que passam na rua. Então, isto é o que Lísias está dizendo. Todos somos chamados, mas com poucos sabemos aceitar o chamamento, fazendo o que é preciso. Então, coisa interessante, não é? Lísias está conversando com ele no quarto, enquanto cuida dele. E diz para André: por acaso, André, você acreditaria que a morte do corpo nos conduziria a um plano miraculoso? Nos transformaria assim como por mágica? Veja o texto agora comigo. Somos compelidos a trabalho áspero, a serviços pesados. E não basta isto. Se temos débitos no planeta, por mais alto que subamos, é indispensável, imprescindível voltar para retificar, lavando o rosto no suor do mundo, desatando algemas de ódio e substituindo-as por laços sagrados de amor. Não seria justo impor a outrem a tarefa de mondar o campo. Mondar é limpar, eliminar. Limpar o campo que nós semeamos de espinhos com as nossas próprias mãos. Fomos nós que fizemos isto. Somos nós que temos que corrigir o que fizemos. Por isso é que temos que voltar em inúmeras vidas, porque não é justo que se nós estragamos a vida de alguém, não precisemos fazer nada. Ajoelhar, pagar um dinheirinho, fazer umas penitências, já está tudo ajeitado. Não, precisamos ajudar aquela pessoa que prejudicamos. Agora, ele está cuidando de André. André fica surpreso e diz: como eu fui perverso, como eu fiz bobagem. Ele se entristece. E Lísias diz a ele: não, você não pode se deixar abater. Não pode entrar no processo do vitimismo. Viu, minha gente? Vitimismo é mais doença do que a doença. E nós veremos isto logo a seguir nos capítulos seguintes. Mas veja o que Lísias diz para André Luiz a respeito da saúde. Você não observa o tratamento especializado da zona cancerosa? Pois note bem, toda medicina honesta é serviço de amor, atividade de socorro justo. Mas o trabalho de curar é peculiar, é próprio de cada espírito. Meu irmão será tratado carinhosamente. Vai se sentir forte, como nos tempos mais belos da sua juventude terrena. Trabalhará muito e creio, diz Lísias, será um dos melhores colaboradores em nosso lar.
Entretanto, a causa dos seus males persistirá em você mesmo, até que se desfaça dos germes de perversão da saúde divina que você agregou ao seu corpo sutil, ao perispírito, pelos descuidos morais e pelo desejo de gozar mais do que os outros. A carne terrestre, onde abusamos, é também o campo bendito onde conseguimos realizar frutuosos labores de cura radical, quando nós permanecermos atentos ao dever justo. Este alerta com que nós terminamos o capítulo 5 serve muito para nós. Seremos tratados, melhoraremos, teremos apoio do mundo espiritual. Mas o que inoculamos de doença em nós pelos atos irrefletidos da vida física, nós precisaremos corrigir. Não será à custa de pais nossos e aves marias, de promessas cumpridas formalmente, que nós encontraremos na lei do universo a justificativa para que as lágrimas que outros derramaram fiquem no passado. Deus não usa uma borracha para eliminar nossos erros. Nós somos essa borracha, que temos que apagar o que fizemos de mal e escrever de novo aquela folha. É o que o Espírito está dizendo a André Luiz. Você sarará da região intestinal, onde a dor que veio com você da terra se apresenta. Mas os germes principais da doença verdadeira, você os inoculou no perispírito quando estava no mundo. Agora precisa livrar-se deles. Precisará equilibrar-se. Precisará voltar à terra em outras vidas para jogar fora de você, pela disciplina, pelo trabalho no bem, pelo equilíbrio da mente, do sentimento. Ao invés de querer gozar mais do que os outros, ao invés de querer ter vantagens sempre sobre vantagens, ao invés de participar da filosofia do imediatismo e do jeitinho, do que é mais fácil, da lei do menor esforço, todos nós que estamos no mundo devemos aprender, antes de precisar passar por aquilo que André Luiz passou, que a saúde não é uma questão de ter ou não um órgão enfermo. A saúde significa equilíbrio da alma. E a doença exatamente é aquilo que vai conosco para o outro lado da vida, por termos desajustado nossa conduta. Eu morri são, não tive nenhuma enfermidade que me matou, assim como câncer, tuberculose, problemas gerais. E o seu espírito está sadio? Diferente de muitos cancerosos que morrem quitando a sua dívida, expungindo da alma as doenças que havia inoculado em si mesmo, muitos cancerosos que hoje estão padecendo atrozmente chegam do lado de lá, limpos no espírito. Jesus fala sobre isso. Curava alguns e dizia: vai que a tua fé te curou. A tua fé, que era o quê? Seu equilíbrio, sua confiança em Deus, sua paciência, desenvolveram em você equilíbrio. Você está sadio agora. Para a maioria, entretanto, ele dizia: vai e não tornes a pecar, para que coisa pior não venha te acontecer. Você está aparentemente bom, mas seu espírito está enfermo. Não pense que a sua aparência pode te conferir autorização para você fazer loucuras como fazia antes. Porque se as fizer, coisas piores vão te acontecer, porque você está doente. Estamos assim, aprendendo com Lísias como agir neste precioso livro que nos fala de nós mesmos. Pensemos nele, que isso não seja letra morta, porque depois que você aprende estes ensinos, estes conselhos, você vai ter responsabilidade maior e vai poder ser mais feliz, cumprir seus deveres. Obrigado pelo seu carinho. O Espírito da Letra se despede de você e até o próximo programa. Muita paz.